Olá, estamos aqui no VTEX Day 2023 para conversar com mais um grande parceiro da MeioBiz, o mago do e-commerce, Cris, que está aqui com a gente conversar um pouquinho sobre recompra, sobre e-commerce. E eu queria começar, Mago, falando sobre algo que nós já falamos há tanto tempo, né? Um assunto relativamente antigo, mas que a gente sabe que o mercado ainda tem bastante a evoluir e a aprender, que é a importância da recompra, a importância da retenção, de gerar novos pedidos para quem já é nosso cliente. Como você vê isso hoje num cenário de custo tão alto, né, de mídia paga, para o lojista conseguir diminuir um pouco o seu custo, né, o seu CPA, o seu custo de aquisição de pedido? Como você enxerga isso? Perfeito. Boa tarde primeiro, Vini. Obrigado aí pela parceria. A gente contribui um pouquinho com o mercado. Vini, acho que desde quando o e-commerce nasceu, como qualquer negócio, a gente tem que focar em duas coisas. Aquisição de novos clientes e gerar a recompra dos atuais. Tá? Então, qualquer negócio é essa dinâmica. Obviamente, quando o e-commerce nasceu, a aquisição, você não tem base, então a aquisição começa a tracionar. Só que, ao longo desse período, o que aconteceu, Vini? Custo de mídia exorbitante, só vai crescer e cada vez vai ficar maior. E, cara, tá todo mundo ciente disso. Como é que eu faço para ter mais lucro e aumentar faturamento? Fazendo com que os mesmos clientes comprem mais, que é o que a gente chama de ou recorrência ou retenção. Então, nessa visão, já lá em 2009, a gente já trabalhava com muita aquisição e com muita retenção. Então, a filosofia que eu tenho hoje, Vini, é mídia, ads ou mídia paga, aquisição de cliente, e eu tenho um outro funil, que é eu trabalhar a retenção, porque aí ele me gera lucro. Muitos dos e-commerce, a gente sabe que o lucro está na recompra e não na primeira compra. Sim. Né? Isso é verdade incontestável, né? É muito fácil você, a partir de um certo tamanho de base, lógico, tem que ter base, a partir de um certo tamanho de base, realmente tornar muito mais lucrativa a aquisição de clientes e o custo de cada venda, né? Agora falando especificamente de dicas, o que a gente pode sugerir para o varejista que está ali naquele momento que já tentou fazer a retenção, não funcionou, a base talvez ele não acredita na base ou não acredita no e-mail, né? Que a gente vê que muita gente ainda tem dúvidas se vai funcionar para o seu negócio. Vai, dá umas dicas aí pra gente, 2 ou 3 dicas de como o varejista pode começar uma estratégia de retenção. Perfeito. Primeiro, antes de eu dar as dicas olhando retenção, acho que um ponto muito importante é você entender o teu produto. Se você só vende sofá, não adianta a gente falar aqui de retenção, porque o cara não vai recomprar um sofá 3 vezes no ano, não vai. Então, o primeiro insight que eu dou, fala, cara, tenham produtos que componham e gerem recompra. Se você só vende só sofá, tenha um mix almofada. Se você só vende notebook, tenha no mix acessórios, mouse, teclado, porque o produto vai te gerar recorrência. Partindo desta premissa, porque senão a galera vai achar que tudo gera recorrência. Não, tem que entender o seu mix, seu comercial do teu negócio aí. Partindo desta premissa, olha o que dá pra gente fazer. Mais básico impossível, mas ainda dói no coração de ver que a gente não faz, tá? Ou se faz muito mal feito. Carrinho abandonado. Se a taxa de conversão média do e-commerce é 1%, 99% estão desistindo. Em algum momento, essa galera adicionou o produto no carrinho e foi embora. Então, tem um bom carrinho, um bom recuperador de carrinho, tá? Para que vocês consigam já reter essa venda, que você já pagou pela aquisição do usuário, o cara já mostrou interesse no produto e por algum motivo ele foi embora. Então, ele está quente. Aproveita isso. E vai rodar sozinho, né? Automático. Automático, você não tem que disparar e-mail um por um. A máquina, principalmente na MeioBiz, você dá do play, colocar da comunicação, pronto. Eu sempre falo, sabe aquela frase, né? Para você ganhar dinheiro, você tem que fazer dinheiro enquanto dorme. É isso, a máquina está funcionando enquanto você está fazendo outra coisa. Então essa é a primeira dica que eu dou. Segunda dica, Vini. Cara, tendo um mix bom de produto, você tem que fazer necessariamente... A primeira recompra vem às vezes um upsell, de um cross-sell, né, de trazer mais itens que componham aquele primeiro pedido. Então, você saber de todas essas métricas, entender como que o comportamento do seu e-commerce funciona. E agora trazendo a MeioBiz de novo. A MeioBiz consegue entender isso e você consegue configurar isso, fica muito mais fácil você focar na recuperação do seu pedido.
tá? Através ali de todas enfim, a gente chama de impulso aqui, mas não indo pro lado técnico, mas indo pro lado do linguajar comum, cara, você consegue programar isso, né, com parâmetros muito simples, né? E é uma ferramenta que você não escreve uma linha de código, né? Para você programar essas regras de relacionamento. É tudo plug and play, gente, tá? Então, se você fala assim, mas será que eu preciso de um programador? Não, gente. Você veio aqui, você vai aprender a mexer na ferramenta e vai funcionar. E a terceira dica que eu dou, Vini, para retenção e fidelização é: tenha um planejamento, saiba quantas pessoas você precisa ter na base, qual é o percentual de abertura, o percentual de clique. Abrindo parênteses, acredite no e-mail. Se você não compra por e-mail, se você não abre o seu e-mail, não pense que todas as pessoas que estão comprando de você é igual você, tá? Até porque, para mim fazer um pedido no seu e-commerce, eu tenho que digitar o meu e-mail aí. Então... Para criar uma rede social, eu tenho que usar o e-mail. Usar o e-mail. Então, gente, o e-mail é utilizado. A gente tem vários cases, né, Vini? De gente que vende milhões por e-mail. E era uma linha de receita que não tinha e que você não tem e pode ter. Então, tenham essa visão macro do que está acontecendo e do que você precisa fazer para vender mais. E aí você, obviamente, aumenta a sua recorrência. Perfeito, perfeito. Ótimas dicas, hein, pessoal? Quem esteve atento aí consegue aplicar e melhorar o seu negócio. A gente sempre fala, Mago, que é inadmissível a gente pensar assim, mas infelizmente acontece, né? Eu não abro e-mail, então ninguém abre. Um monte de pessoas também não abre rede social, não tem rede social. Ou não clica no Instagram para comprar. Vê o Instagram, mas nem dá bola para os anúncios. Então, assim, o público, ele está em todos os canais. A gente tem que ter a estratégia correta em cada canal. O e-mail é um deles, a rede social é outra. Todos os canais exigem a estratégia certa, né? Então, fazendo um gancho aqui para a gente ir para o final, queria falar um pouco justamente sobre estratégia e como a sua empresa, né, a Alomni, como parceira aqui da MailBiz, tem ajudado nesse lado estratégico, né? Vocês hoje gerenciam contas de vários e-commerce, trabalham em parceria com a gente aí, com várias marcas. Fala um pouquinho da Alomni, o que vocês fazem lá, como é que está a estrutura de vocês e quais são os diferenciais aí que vocês têm na operação de vocês. Maravilha. Vini, a Alomni, ela tem mais ou menos 3 anos de mercado, já tem mais de 200 e-commerces, a gente é focado em e-commerce, tá? A gente fica em Santa Catarina, tem no Brasil inteiro. A Alomni hoje ela tem praticamente 3 frentes. A frente de aquisição, a frente de conversão e a frente de retenção. Você viver só de tráfego, não necessariamente ela vai converter. Sim. Então a gente tem uma área que cuida só da conversão. O que é cuidar da conversão? Olhar como é que está o e-commerce, a jornada, a experiência, o que a gente chama de CRO, focado realmente em estratégias de aumento de ticket médio, qual é o produto com a maior taxa de conversão, calendário comercial, o que é buscado dentro do seu e-commerce, estratégias de conversão, estratégias de aquisição, não viver só de Facebook e Google, vamos trabalhar também outras mídias, programática, advertorial, TikTok, Pinterest, enfim, várias diversificação de mídia, né? Um time de futebol não tem só atacante não, você tem que, né, mover as peças aí do xadrez. E a de retenção. O que é retenção? Fazer com que os nossos clientes comprem mais deles. Sim. Através de como? Régua de relacionamento, carrinho abandonado, SMS, push, pombo correio, sinal de fumaça, o que for, porque o que eu brinco que CRM crie relacionamentos, muitos. Quanto mais você se relaciona com o teu consumidor, com um mimo, com um brinde, com um encantamento, até o e-mail transacional é importante para você se relacionar com ele, tudo isso aqui. Então a gente ajuda, inclusive clientes com a MailBiz, a performar através de estratégia. Se você não tem time para operar MailBiz, por exemplo, puxa, eu não tenho como contratar a MailBiz porque eu não tenho time. Não tem problema. Você contrata o software da MailBiz, contrata o time de especialistas de CRM da Alomni, nós operamos a MailBiz para você e você só vê o dinheiro caindo na conta. Tecnicamente é isso. Então, o mais legal da Alomni a gente veio de e-commerce. Todos os profissionais hoje da Alomni eram ex-gerentes ou ex-diretores de grandes e-commerces do Brasil, que hoje entende a língua de quem está na frente do e-commerce. Perfeito, isso faz muita diferença, né? Experiência de quem esteve na ponta, né? Quem esteve atendendo o cliente. Maravilha. Mago,
quero só agradecer pelo papo aqui. Como você falou, o lojista ainda precisa despertar para algumas ideias, né? Principalmente no sentido de estratégias. Usar o melhor que tem da sua própria base, que custou tanto dinheiro para formar, né? Usar essa base para gerar mais recompra, reduzir custo de aquisição. E essa é a nossa missão aqui, né? Mais vendas e mais ROI. Mais vendas ao menor custo possível, ou como vocês dizem lá, menos conversinha, mais conversão. Muito legal. Mago, obrigado mais uma vez pelo papo aí. E nós seguimos aqui no VTEX Day.